Boa tarde, feliz restante de sábado para vocês. E eu estou feliz aqui, hein? Por dois motivos. Primeiro, porque minha esposa chegou da Bahia, né? Eu estava numa carência, rapaz. Estava difícil para mim, hein? Nunca fiquei longe da minha família assim tanto tempo. Acho que mais de 30 dias, né? E dessa vez eu fiquei, mas estou feliz porque ela está de volta. E o segundo motivo é porque o JA tem bastante gente, hein? Graças a Deus porque vocês estão aqui. Vocês até mereciam um pregador melhor, hein? Acredita? Mas Deus pediu para que eu viesse, então a gente tem que obedecer à voz do mestre, não é verdade? E então, gente, para começar, eu preciso fazer... É um quebra-gelo aqui. Imagine que um parente bem próximo de vocês, digamos que o pai, estivesse num leito de hospital e fizesse um último pedido. E esse último pedido que ele fizesse a você fosse o seguinte: olha, filho ou filha, cuida bem da sua mãe. Trata sua mãe com carinho. Cuida bem dela. E, na sequência, ele morresse. Ou seja, foi as últimas palavras dele. Ele usou o último respiro, o último fôlego que ele tinha ali, para fazer esse pedido para você, filho ou filha. Será que esse pedido do seu pai, será que esse pedido do seu pai para você não teria uma grande importância? O que vocês acham? Com certeza, né? Com certeza teria, porque ele usou as últimas forças para fazer esse pedido. Então, o que eu devo fazer é, de fato, cuidar da minha mãe. Até porque é uma obrigação, né? E também é um princípio, certo? Né? O terceiro mandamento, o quinto mandamento pede para nós honrarmos os pai e mãe, né? Vamos para Atos, capítulo 1, por favor. Vocês vão entender por que eu fiz esse quebra-gelo, tá bom? No decorrer do sermão. E eu vou ser rápido aqui, porque como eu tenho costume de passar da hora, aí me falaram que o JA é só um sermonetezinho, né? Não é um sermão completo. Então, eu só resumi aqui e vou tentar ser objetivo. Até 7 horas? Tenho 15 minutos. É 15 para ser até 7 horas. Eu tenho 1h15. Ô, louco, eu pretendo pregar só 20 minutos. Mas vamos lá, então. Vamos fazer uma oração, antes da gente lermos a palavra do nosso Senhor. Fechemos os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nosso Redentor, queremos, Pai, colocar nossas vidas em Tuas mãos nesse momento. Queremos, Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos faça entender, Pai, o que vamos ler hoje da Tua palavra. Hoje não é um tema, Pai, assim, muito importante nos dias de hoje. E muito obrigado por tudo. Me use principalmente, Pai, nesse momento, para que eu possa falar, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então? Atos capítulo 1, versículo 4. Vê o que diz aí. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos analisar um ponto importante aqui. Jesus começa pedindo para os discípulos não se ausentar de Jerusalém. Jesus diz assim: não saiam de Jerusalém. Porque Jesus agora prometia um batismo. E esse batismo que Jesus prometia era diferente do batismo de João. Qual era esse batismo que Jesus prometeu para os discípulos? Era o batismo do quê? Acabemos de ler, mais alto. O Espírito Santo. Aí se vê a importância do batismo do Espírito Santo na vida do cristão, né?
ou na vida dos discípulos naquela época. Imagina os discípulos pregar o evangelho naquela época sem esse poder sobre suas vidas. Seria complicado, não seria? Porque nós conhecemos a história. Se você lê Atos ali, o livro de Atos ali completo, você vai ver as dificuldades que os discípulos tiveram, né? Teve ocasiões dele ser preso, e o anjo ter que ir lá, soltar eles, né? E dizer, volta lá para o templo, assim que vocês puderem, e continue falando aquilo que foi ordenado para que vocês falassem, né? Ou seja, vemos aqui a importância do poder do Espírito Santo na vida de nós cristãos. Sabe por quê? Porque pela natureza pecaminosa que temos, sem esse poder em nossas vidas, a gente não pregaria o evangelho nem para a nossa família, quanto mais para as pessoas que nos perseguem, que foi o caso dos discípulos, né? Agora, gente, voltando aqui para a Bíblia, versículo 8. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E recebereis o quê? Poder. De quem? Do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus sempre enfatizava essa questão, né? Do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E vou falar uma coisa para vocês. Se nós não buscarmos esse batismo todo dia em nossas vidas, no nosso cotidiano, nós não conseguiremos testemunhar desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Tá? Por causa da natureza que temos. O próprio Paulo fala um pouco sobre isso, né? Paulo diz o seguinte: ele fala do mal que está dentro dele, né? Ele fala do pecado que habita nele, no qual eu sou o principal, né? Paulo, sendo um homem santo, um homem de Deus, ele disse que era o principal dos pecadores. Imagina eu, coitado de mim, né? E aí ele diz, o mal que eu não quero fazer, eu faço. É esse que eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, infelizmente, é isso que eu faço. Por quê? Porque o natural do ser humano é isso, fazer o mal. Pode isso? Agora imagina você sem o poder do Espírito Santo em sua vida, sem esse batismo diário do Espírito Santo em sua vida, né? Como poderíamos testemunhar desse Deus maravilhoso às outras pessoas, né? Interessante aqui que lemos o seguinte: Jesus diz assim, recebereis poder, né, ao descer o Espírito Santo sobre vós. Sobre o batismo do Espírito Santo, se vocês quiserem, pode ler Atos capítulo 2, que dá a informação correta, tá bom? Vocês conhecem, vocês são adventistas de sétimo dia, vocês são chamados, sabe o quê? O povo da Bíblia. Sabiam dessa? Vocês são chamados o povo da Bíblia, sabe? E aí o seguinte, aí Jesus diz assim, e sereis minhas testemunhas. Pode alguém ser testemunha de algo que não presenciou? Os discípulos iam falar de algo que eles conheciam muito bem. Assim como nós também. Só que os discípulos naquela época é diferente de nós. Nós vamos testemunhar daquilo que nós lemos. E pela fé acreditamos que de fato foi assim. Mas eles iam testemunhar de algo que eles viram, de algo que eles pegaram, de algo que eles presenciaram, de alguém que falava, e talvez o vento da sua fala tocava neles, Jesus Cristo. Eles iam testemunhar de algo que eles viram de fato, literalmente falando. Mas nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer esse Deus chamado Espírito Santo através da palavra dele, para que possamos testemunhar dele, tá bom? Precisamos testemunhar daquilo que ele fez em nossas vidas também. Ellen White fala o seguinte, que a igreja muitas vezes enfraquece, sabe por quê? Por falta de testemunho de conversão. É importante quando alguém sobe aqui e conta como ela foi alcançada por Cristo, como o Evangelho chegou até ela, como Jesus transformou a vida dela, né? É importante isso para a igreja, fortalece a igreja, né, Jaci? É por isso que Jaci não perde tempo, né, Jaci? Eu já ouvi o testemunho de Jaci, acho que umas 200 vezes, né, Jaci? 200 não, Jaci, mas algumas vezes já ouvi mesmo.
E continue assim, né? Eu vi 2 ou 3 ou 4 vezes, ou até mais, mas pode ter alguém que é novo na igreja e nunca viu, né, Jesse? Então, veja a importância de testemunhar do que Jesus fez em nossas vidas. E aí, olha que interessante, me disseram que eu tenho até 7 horas, né? Misericórdia. Não me dá liberdade não, hein? Já preguei 5 minutos. Vê só. Aí Jesus diz assim, ó, e sereis minha testemunha aonde? Alguém lembra? Primeiro aonde? Em Jerusalém. Gente, vocês têm que estar mais atentos. Acabamos de ler. E sereis minhas testemunhas primeiro aonde? Em Jerusalém. E depois? Vamos voltar para a Bíblia? Em Samaria, né? E depois? Não, primeiro na Judéia. Depois de Jerusalém, na Judéia. Depois em Samaria. E depois? Até os confins da terra. Veja só. Vamos analisar alguns pontos aqui, tá bom? Que é bem interessante e importante. Jerusalém, aonde que os discípulos moravam? Qual era a casa dos discípulos? Qual era a casa? Aonde eles moravam? Qual era o país que eles moravam? Israel. Mais especificamente, onde eles moravam? Em Jerusalém, certo? Por isso que Jesus diz assim, ó, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Em certa ocasião, Jesus disse o seguinte, ó, quando ele manda ir de pregar o evangelho a toda a nação e tal, e etc, etc, ele diz assim, ó, mas primeiro buscai as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel, ou seja, de Jerusalém. O povo que estava desviado, era necessário que alguém fosse em busca deles. É por isso que Jesus diz, primeiro sejam minhas testemunhas, pregue do que vocês presenciaram em Jerusalém. Né? Então, por isso que, se você ler Atos capítulo 12, vocês vão ver que o Espírito Santo desce sobre eles, né? Vos dá o dom de língua para eles, né? E aí eles pregam aonde primeiro? Em Jerusalém. Né? É por isso que Jesus diz, não se ausente daqui, porque eu vou fazer algo aqui, né, em prol do reino de Deus, para levar pessoas para o reino de Deus, que foi justamente a pregação do evangelho para pessoas de outros países, que falavam outro idioma. Por isso que os discípulos receberam o dom de língua, né? Onde eles falaram em vários idiomas diferentes, no qual todos ali puderam entender, em suas próprias línguas maternas, né? Aí Jesus diz assim, ó, primeiro sejam minhas testemunhas em Israel, transferindo para nós, para mim, para Jessi, para o Gabriel, né? Para todos nós aqui. Qual é a Jerusalém que eu tenho que pregar primeiro? Aonde é a minha casa? Eu tenho que testemunhar desse Cristo? Assim, é no meu ponto de vista, tá? Cada um tem um ponto de vista diferente. Em nossa própria casa. Porque se eu não conseguir testemunhar desse Jesus em minha própria casa, como eu vou convencer minha família? Como eu vou convencer minha família para que o Espírito Santo converta ela? Certo? Aí entra aquela questão, a importância do que Jesus falou, né? Buscai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Seja primeiro testemunha desse Deus maravilhoso em sua própria casa. Como? Trate bem a sua esposa, trate bem os seus filhos, seja um bom pai, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja também um bom filho. Isso é de grande valia, sabe? Para que a pessoa, isso é de extrema importância para que a pessoa, através desse testemunho, possa querer conhecer esse Deus maravilhoso que transformou a sua vida, Jesus Cristo. Tá bom? Isso é de extrema importância. Tá? Porque assim, ó, tem um ditado que diz assim, ó, pregue o evangelho, se possível, fale. Ou seja, o seu agir, o seu comportamento no seu cotidiano, com a sua família primeiro, como eu estou falando aqui, e depois para as outras pessoas de fora, o seu comportamento diante dela, no seu trabalho, na sua escola, tá? Com o seu vizinho, fala mais do que palavras. E é por isso do ditado, né? Prega o evangelho, se possível, fale. O Tiago não está aqui, mas se ele tivesse, eu ia citar ele, né? Esses dias eu fiz o culto do pôr do sol na casa dele,
e estava falando para ele, né, a importância de pregar o evangelho de forma vivida. E uma vez eu fui convidado para um aniversário. Eu nem sabia que era aniversário. A pessoa convidou para um almoço, mas depois eu descobri que era um aniversário. Era uma vizinha nossa. Primeiro ela morou perto de nossa casa, depois se mudou para um bairro bem pertinho lá do nosso, lá, o Novo Jaú. Eu moro ali na Carlos Barbosa Santo, ali perto daquele bairro que também é Novo Jaú. E aí ela convidou a gente para almoçar na casa dela. Ela e toda a minha família, né? E aí nós já tínhamos falado do evangelho para ela. Eu já tinha oferecido estudo para eles, para ela, para o esposo dela, e aí ele ficou de ver com a esposa o dia melhor, e até hoje não viram, né? Mas está lá a semente plantada. E chegando lá, eu comecei a analisar as pessoas ali bebendo, comendo à vontade, tomando cerveja, e eu com a minha família lá. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou pregar o evangelho para essas pessoas aqui? Se eu abrir a Bíblia ali e começar a falar de Jesus, é capaz das pessoas dizer, não, eu te convidei, mas acho que foi um engano. Rua. Não é porque, dependendo da ocasião, você não pode falar de Jesus, poxa. Senão você é ridicularizado, né? Concorda comigo? Então você tem que ter sabedoria até para saber a hora que você tem que pregar. Falar de Jesus. Você tem que ser sábio. Eu falei, meu Deus, eu pensando comigo mesmo, né? Como é que eu vou pregar o evangelho aqui para esse povo? Né? São pessoas que bebem, né? Que vivem os prazeres do mundo. Não estou condenando ninguém não, tá, gente? Talvez uma daquelas pessoas se converta, ela se salve e eu fique para trás, né? Que nem o Oswaldo falou. Quantas pessoas lá que saiu do Egito, né? Deus com a melhor das intenções, né? De salvar aquele povo, todo aquele povo. Se não fosse assim, ele não teria tirado todo o povo, né? Na verdade, Deus ali queria de fato salvar todo aquele povo. Mas nem todos quiseram. Pode ser que uma daquelas pessoas se converta amanhã ou depois, continue firme nos caminhos de Deus, né? Sem fraquejar na fé. E eu, de repente, volto para a vida que eu estava antes, né? Não é o que eu quero, né? Graças a Deus por isso. Mas se a gente não vigiar, facilmente a gente sai da igreja, sabia? É que nem o Oswaldo falou, você pode ter 10, 20, 30 anos na igreja e em questão de um dia você sai da igreja. Você desanima de tudo, diz, não quero mais saber da igreja. Aí o diabo agradece. Né, Neves? E aí eu falei, e agora? Só que, quando a gente começou a almoçar, foi a hora do almoço mesmo, né? Aí eu fui lá, quando eu fui pegar a comida, colocar a comida lá, bastante comida lá, uns caldeirão desse tamanho. Para quem gosta de comer bastante, é um prato cheio, né? É um prato cheio para mim ali, foi, né? Aí eu fui lá, comecei a fazer meu prato, aí a moça disse, ó, cuidado, Edmilson, que aqui aí tem camarão. Aí você não come camarão? Não foi, Nanda? Minha esposa estava lá, minha família, eles lembram. E aí eu falei, ah, tá bom, obrigado. E aí o pessoal olhou, né? Aí disse, como é que um cidadão não come camarão? Né? É um dos peixes mais caros que tem. Você compra uma acarajé lá em Salvador, sem camarão é bem barato. Mas com camarão ele já fica bem caro. Porque o camarão, de fato, é uma carne cara, né? Aí todo mundo olhou assim, aí eu fiz meu prato. Mas ela falou, mas aqui tem, tal. Aí falou, né, as coisas. Ou seja, ela tinha pensado em nós também. Ela sabia que a gente não comia tais alimentos. E aí, quando eu faço o meu prato lá, que eu vou para a mesa pegar a farofa, ela diz, Edmilson, cuidado com essa farofa aí. É claro que eu ia olhar e ver que, né? Ela disse, Edmilson, cuidado com essa farofa aí que tem bacon. E você não come carne de porco. Aí o povo tudo na mesa, muita gente, não era nada? Acho que tinha umas 20 pessoas, não tinha lá mais? Aí eles olharam assim, aí o cara espantado, não come carne de porco também? Imagina se você chegasse lá e dissesse, gente, comer carne de porco é pecado. Deus disse que também não deve comer camarão. Eu ia ser expulso de lá, não ia não? É por isso que a gente prega só no agir, no nosso através do nosso comportamento. E aí comemos tal, eu falei, não, tranquilo, mas ela falou, olha, mas aqui tem uma farofa que eu fiz especial para vocês, especificamente para vocês. Tá bom. Aí comemos, de boa. Quando terminamos de comer, o pessoal começou a colocar na mesa refrigerantes. E o refrigerante, eu acho que era Fanta, não era nada, e Coca-Cola, né? Fanta e Coca-Cola. E aí, mas a gente não se atentou em pegar o refrigerante. Nós ficou lá e do nada ela foi lá na geladeira, abriu a geladeira assim, ó, no meio de todo mundo. Aí disse, Edmilson, eu lembrei de vocês, eu fiz suco de maracujá. Porque eu sei que vocês não tomam refrigerante. Gente, eu precisei abrir a boca para pregar o evangelho para essas pessoas? De maneira nenhuma. O seu viver diz tudo. E pode ser também ao contrário, tá, gente?
Pode ser ao contrário. Pode ser que você chegue numa festa dessa e tome até cerveja sem álcool. Mesmo sendo cristão. As pessoas vão começar a questionar você e você vai dizer, sabe o que para ela? Não, mas é sem álcool. Meu amigo, se você está tomando cerveja sem álcool, é porque você tem vontade de tomar cerveja com álcool. Quando eu parei e resolvi parar de beber, eu falei para a Fernanda, né? Eu falei, Nanda, eu parei de beber, mas eu vou ficar tomando uma cervejinha sem álcool, tá? Não vem me encher o saco, não. Aí ela falou, aí ela ficou quieta. Minha mulher é sábia, graças a Deus, né? Deus me livre de falar o contrário também, né? Mas você é sábia, viu, amor? Parabéns pela sabedoria que Deus lhe deu. E aí, sabe o que acontece? Fernanda ficou quieta e eu continuei tomando cerveja sem álcool e ficava lá no bar com meus amigos e tal. E aí chegou uma hora que Fernanda disse, Edmilson, você vai ficar tomando cerveja sem álcool e junto com seus amigos lá no bar, daqui a pouco você está tomando cerveja com álcool, novamente. Aí eu pensei, eu falei, pior que é mesmo, quer saber? Aí chutei o pau da barraca, né, e falei, nunca mais. Aí, graças a Deus, não bebi mais. Nada de... Assim, quando eu resolvi parar de beber, bebida com álcool, nunca mais bebi. Foi só essa cerveja com álcool no começo, não foi, Nanda? Mas aí minha esposa me ameaçando e querendo me bater, aí eu falei, não, é melhor eu parar pela aqui mesmo. Gente, interessante que aqui... Me disseram que eu tenho até 7 horas, né? Já tem 10 minutos que eu estou pregando. É porque eu fico preocupado com o horário para vocês não ficar falando de mim, entendeu? Dizer, é de meus... Nossa. Só deixaram essa água para mim aqui, foi? Aí vê só. Aí primeiro em Jerusalém, que eu expliquei, transferindo para nós, é a nossa própria casa, certo, Jesse? Aí depois, Judeia, e depois Samaria. Judeia era ali, digamos que o município, né, de Jerusalém, ali, os lugares mais próximos de Jerusalém. Judeia e Samaria. E aí, o que isso quer dizer para mim? Judeia e Samaria. Meu amigo, primeiro você prega para os de casa. E agora no seu cotidiano, você prega para Samaria, para a Judeia, que é como? No seu trabalho, na sua escola, no seu cotidiano. É no seu lidar com as pessoas. E o viver o cristianismo é a melhor forma de pregar o evangelho, tá bom, gente? É a melhor forma de pregar o evangelho. Viver, como eu expliquei aqui. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, tá, gente? Eu sou mais pecadores do que vocês todos, junto. Eu sou que nem Paulo disse, eu sou o principal deles, né? E agora, e aos confins da terra? Aí você pode pensar, mas meu Deus, pregar aqui em Jerusalém, pregar na Samaria, na Judeia é fácil, porque na verdade, eu tenho acesso a esses lugares, né? Mas e aos confins da terra? O que é que eu vou fazer? Por exemplo, minha esposa viajou, eu não viajei com ela porque eu não tinha dinheiro para passagem. Como é que eu vou ter dinheiro para viajar daqui para o Japão, para pregar o evangelho no Japão? Gente, o que Jesus quis dizer com isso é que aonde quer que você esteja, você tem que levar o cristianismo junto. Sabe? Não é o fato de eu estar lá no Japão e não ter ninguém lá que me conhece, ninguém daqui que me conhece, e sabe que eu sou cristão, que eu não devo testemunhar desse Jesus maravilhoso para aquelas pessoas de lá. Sabe? Depende da ocasião, depende das circunstâncias. Se a circunstância da vida te levou lá para o Japão, te levou lá para a China, para os Estados Unidos, para Portugal, que não é o caso de muitos, né? Acho que tem até tem família de pessoas que estão lá aqui, não tem? Eu não sei se no momento tem, mas eu conheço pessoas que são da nossa igreja aqui, que estão lá, que não é o Abimael, né, o Cristiano, né? Tem outros também, né? Então, será que eles não podem pregar o evangelho lá, nos confins da terra? Jesus quis dizer, sabe o quê? Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, leve esse evangelho com você. Pregue para as pessoas esse evangelho. Pregue as maravilhas que Jesus fez na tua vida, tá? E eu sou prova disso. Eu lembro quando o Beto me ofereceu estudo, eu acho que eu estava até meio queimado, não era, Beto? Eu lembro que eu estava com uma latinha de cerveja na mão. Aí você falou que não. Eu não vou duvidar da sua pessoa, não. De repente você tem a memória melhor do que a minha. Mas era eu que estava bebendo, Beto. Eu acho que é eu que estou certo. Eu lembro que eu estava com a cerveja na mão. E Beto começou a conversar comigo e tal. E aí me ofereceu o estudo e eu aceitei, graças a Deus. E Deus fez uma transformação maravilhosa em minha vida. Hoje eu posso me considerar um cara feliz, né? Essa felicidade será concretizada
100%, quando Jesus nos levar desse mundo, né? Que eu creio que está muito perto, gente. Jesus está tão perto de voltar. A Cris estava falando, nós conversando sobre isso, né, Cris? Na sua casa, eu, ela e o André. Aí Cris disse, Edmilson, eu acho que vai demorar vai acontecer muitas coisas ainda para que Jesus volte. Eu falei, sim, vai acontecer de fato. A gente não viu quase nada, né? Vai acontecer coisas piores. Essa pandemia mesmo deixou muita gente apavorada, né? E se você não tiver cuidado, até você fica, né? Minha esposa foi para a Bahia, pegou o Covid, ela e todos os meus filhos. Eu fiquei aqui, peguei também. Aí você vê todo mundo pegando, minha irmã, mais meu cunhado, acho que todo mundo de lá pegou também Covid. Ou seja, é algo que atinge todo mundo. São sinais que Jesus prevê um pouquinho antes da volta dele que atingiria todo mundo. Independente se você ser cristão ou não, você também vai pegar. O bom é que Deus pode nos proteger, né? Pode nos livrar da morte, né? Se Ele quiser, Ele pode. E aí Cris falou, mas eu acho que vai acontecer muita coisa. Eu falei, Cris, realmente vai mesmo. Só que as coisas, Jesus disse que vai acontecer de forma muito rápida, né, Beto? As coisas aconteceriam como dores de parto, né? A contração vai aumentando, e daqui a pouco a criança nasce. Então, os sinais da volta de Cristo que iria acontecer seria de forma sucessiva, bem rápido, e Jesus voltaria. Aí eu comentei com ela assim, que eu acreditava que Jesus não demoraria de voltar, mas que muitas coisas terríveis iriam acontecer de forma rápida. Né? Se você for ver, a Covid pegou todo mundo aí há 2 anos atrás, um pouquinho mais de 2 anos atrás. Aí veio essa mutação, né, aí que atacou todo mundo. Eu acho que não matou muita gente, porque a gente já tinha tomado a 2ª dose da vacina. E na sequência vem o quê? Muita chuva, né, Jaci? Aqui em Franco da Rocha foi que morreu muita gente. Aqui em Franco da Rocha, só de uma família foi 5 pessoas. E, gente, sinceramente, quando eu vi aquilo ali, na reportagem, eu lembrei da minha família, que eu tenho 3 filhos. E eu vi ali uma criança de 1 ano, eu acho que uma de 8 e outra de 11, alguma coisa assim. E o pai e a mãe morta, soterrada, por causa de tanta chuva. Na Bahia nem se fala, né? Foi chuva que quase não para mais. Nas reportagens, você via só o telhado das casas. E em outros lugares aqui também, no interior de São Paulo, né? Para você ver como as coisas vêm. Ou seja, mal a gente se recupera de um acontecimento, já nos vem outro. Então, Cris, eu acredito que seja assim. Vai acontecer coisas terríveis, piores, muito piores do que essa que está acontecendo. A Bíblia diz que os homens desmaiariam de medo ao ver, certo? Eu creio que vai ser assim, mas de forma muito rápida. Obrigado, Gabriel. Eu creio que será de forma muito rápida. Aí, gente, vamos voltar aqui para a Bíblia, versículo 10. Versículo 9 ainda. Eu quero que todo mundo leia, tá bom? Não está sendo projetado, né? Vamos lá, versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Né? Deixa projetado aí, ô Samuel, que eu vou explicar um pouquinho a respeito do versículo 10. Lembra do que eu falei? Imagina se seu pai, num leito de hospital, lhe fizesse o último pedido, e esse pedido fosse cuidar da sua mãe, né? Esse pedido seria de extrema importância, né? Jesus, ao dizer essas coisas, essas palavras, pedindo que ele fosse em testemunha dele, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, o que é que ele faz? Dita essas palavras, ou seja, as últimas palavras, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, foram as últimas palavras de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, as últimas palavras que Jesus escolheu para dizer para os discípulos ali fosse que pregasse o Evangelho. Agora você, faça uma análise em sua vida. Você tem pregado o Evangelho? Não é uma crítica não, tá, gente? Eu sei que não é fácil. Mas se a gente buscar o batismo do Espírito Santo sobre nossas vidas todos os dias, a gente consegue. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Agora, se nós olharmos para nós mesmos, meu amigo, é melhor você sair até da igreja. Porque em João capítulo 6, acho que é João capítulo 12, versículo 6. Ali quando Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Capítulo 15, versículo 5. Não, a partir do 5, né? A partir do 4. É 15, é isso mesmo.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aí ele diz assim, aí meu pai é o agricultor. A videira que não dá fruto, meu pai corta e lança onde? Lança fora. Mas aquela videira que dá fruto, o que é que ele faz? Alguém tem um versículo aí que está fácil aí? Para a gente... É interessante esse. Eu lembrei aqui agora na hora, né? Vê só. Ele diz, olha, mas aquele que dá fruto, o meu pai limpa, ou seja, cultiva, porque ele é o agricultor. O próprio Cristo falou isso. Ele cultiva para que dê mais frutos ainda. O meu pai cultiva, ele limpa a videira ali, ele cuida, na verdade, né? Ou seja, Deus te lapida para que você dê mais fruto do que o que você está dando. Então, meu amigo, você quer pregar o Evangelho? Entenda que sem Jesus você nada pode fazer. Versículo 5 do 15. Não é isso, Laura? Sem mim nada podeis fazer. Gente, eu arrisco dizer que sem Cristo eu não sou absolutamente nada. Não só é para pregar o Evangelho, não. Eu não sou nada, literalmente falando, em todos os sentidos. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. Nós somos apenas uns miseráveis. Sabe? Quanta gente sai da igreja aí, viveu tanto tempo na igreja, sai. Se você for ver a vida da pessoa, meu amigo, é difícil, viu? Pessoas que voltam a beber, voltam a fumar, voltam a praticar piores coisas do que já praticava antes de ser convertido. É terrível quando o ser humano sai dos caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Está assim, né, Laura? Versículo 11. E lhes disseram... Não, versículo 10. Pode projetar lá. Eis que 2 varões... Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia... Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os discípulos ali, né, pensando, nossa, o nosso mestre está indo embora. E agora? E eles estavam ali tristes, né, pelo fato de Jesus estar indo para o céu. Ele foi para junto do Pai. Ele foi interceder por nós, né, no santuário celestial. E eles preocupados, aí vem 2 varões de branco, anjos, para confortá-los, dizendo, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir ao céu, vocês verão do mesmo jeito quando ele voltar. Ou seja, eles estavam prometendo ali a breve volta de Jesus. Jesus estava indo, mas ele voltaria novamente. Aí vocês veem, ó, se voltarmos aqui para o versículo 4 do capítulo 1 de Atos, até onde lemos agora, vocês vão ver, principalmente no começo ali, Jesus prometendo o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, ou seja, o batismo do Espírito Santo, diferente do de João, não era, que era de água. Aí depois ele diz, ó, vocês têm que ser minha testemunha, pregar o Evangelho. Em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E fechando, exatamente o que acabamos de ler. Jesus voltará. De acordo com Mateus capítulo 24, versículo 14. Né? E quando esse Evangelho do Reino... Se você ler o 13, é interessante também. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse Evangelho do Reino a toda nação, tribo, língua e povo. E então virá o fim. Ou seja, você precisa se enquadrar no que estudamos agora. Buscar o batismo do Espírito Santo sobre sua vida todos os dias. Testemunhar desse Deus maravilhoso, que sem esse batismo é impossível. Pregar primeiro na sua casa, depois para os seus vizinhos, na escola, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. E, se possível, até os confins da terra, né? Se formos um cristiano da vida, né? Que teve a oportunidade de viajar, um Abimael, né? Tem mais alguém aí que eu não estou lembrando? Sim, o Júlio, tem também o menino que morava em frente ao André, o Rafael, não esse aí, o Gênesis. Pode ser também, pode ser. Tá bom? E aí Jesus virá. Amém? Antes de finalizar, tenho 25 minutos, tenho meia hora que comecei a pregar, mas disseram que eu tenho até 7. Para finalizar aqui é o seguinte, gente. Para você que é criança, eu tenho um recado para você, de Deus.
Para você que é criança ainda e acha que é muito jovem para pregar o evangelho, eu vou deixar como exemplo para você, sabe quem? Aquela mocinha que mandou Naamã procurar o profeta Eliseu para curar a sua lepra. Tá bom? Ela teve sua parte no cristianismo. Preste atenção, gente, aqui, isso é importante. Você, João Vitor, que se acha criança demais para pregar o evangelho, eu vou deixar como exemplo para você aquela mocinha que, creio eu, que tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Se ela cuidava ali da casa, devia ter essa idade, mais ou menos. Eu vou deixar ela como exemplo, tá bom? Para você que é jovem, adolescente, quer me dizer alguma coisa, Laura? Você quer contar? Deixa eu só finalizar aqui, tá bom? Para você que é jovem, adolescente ainda, eu vou deixar como exemplo para você, sabe quem? Eu vou deixar José. José devia ter seus 16. Os teólogos aí dizem que ele tinha de 16 a 17 anos, mais ou menos, quando foi vendido lá para o Egito. Eu vou deixar também como exemplo para você, jovem, Daniel. Alguns dizem que ele tinha 12 anos quando foi levado lá para a Babilônia, mas quando ele testemunhou de fato do Deus que ele servia, ele tinha mais ou menos uns 16, 17 anos também, tá bom? Eu vou deixar ele para você jovem, como exemplo, tá bom? E para você que é velho, que nem, deixa eu ver quem aqui, é melhor nem apontar, hein? João Helder. Os caras pegam tanto no pé do Neves e do Jessi que eu quis deixar eles de fora hoje. Aí o irmão Jorge levantou a mão, beleza, irmão. Se você se acha velho demais para pregar o evangelho que nem o irmão João Helder, eu vou deixar como exemplo para você, sabe quem? Adivinha? Moisés. Olha, Moisés quando saiu do Egito, Moisés tinha apenas 40 anos. Ele saiu fugido, né? Matou um egípcio lá, e se não fugisse ia ser morto, mesmo sendo príncipe de lá do Egito. E aí sendo hebreu, né? A origem dele era hebreia, e aí ele ia ser morto com certeza. Ele fugiu com 40 anos. Deus lapidou esse cidadão mais 40 anos no deserto. Ellen White fala sobre isso. Deus esperou todo esse tempo porque Deus estava lapidando ele. Quer ver mais? Ô Beto, tu lembra quanto tempo mais ou menos ele passou lá no... Está em Patriarcas e Profetas, eu li, não estou bem lembrado. Acho que foi 40 dias. Que ele ficou lá no monte, não foi? Vocês sabem por que foi que Deus deixou ele 40 dias no monte? Porque ele era impaciente. Lembra, Beto? Você leu, né? Ele era impaciente. Então Deus estava lapidando ele também ali. Ou seja, ele precisava melhorar nessa questão. Ele era um cara impaciente. Já você que é impaciente, né? Tenha mais paciência. Mas Deus estava trabalhando Moisés ali, sabe? Por isso que demorou 40 dias para dar as tábuas de pedra para ele, para que ele descesse lá e falasse para o povo, né? Infelizmente, quando ele voltou, vocês sabem o que aconteceu. O povo estava afogado na idolatria, né? E ele foi chamado, ele saiu de lá com 40 anos, ficou mais 40 anos no deserto, e agora ele conduziu aquele povo no Egito ali com 80 anos. Eu garanto que ninguém aqui tem 80 anos ainda. Ninguém tem. O povo chama Jessi e o Oswaldo de velho, mas eles são velhos não, pô, não tem nem 80 anos ainda. Estava chegando perto dos 70, o Oswaldo, né, Oswaldo? Mas não tem 80 anos ainda. Moisés foi chamado com 80 anos de idade. Ou seja, tem pessoas de 80 anos de idade que dizem, vou curtir minha aposentadoria e acabou, tchau. Minha vida é essa, eu já preguei o evangelho, não estou nem aí, vou agora assistir futebol e está tudo certo. Não é pela aí não, viu? Enquanto você tiver vida e respirar, você tem que pregar sim o evangelho. Tá bom? Você tem que pregar o evangelho, independente da idade que você tiver. Então, gente, eu deixo para vocês que se acha velho, como exemplo, o nosso patriarca e maior profeta da história, Moisés. E aqui eu finalizo o sermão, com duração de 35 minutos. Para lembrar a vocês, tá bom? E, se der tempo, disseram que é até 7 horas, já se quer contar um testemunho. É isso que eu ia falar, só para entender, que a gente estava conversando aqui na frente, mas é que o Gersi gostaria de contar um testemunho, né? Porque como o irmão Edmilson falou, daí ele ficou empolgado, Deus tocou o coração dele. Então, só um momento. É resposta ao que ele falou para mim, né? Muito bem. Mas é verdade, eu gosto de falar testemunho que aconteceu na minha vida. Tenho vários, mas eu vou repetir aqui mais um, tá?
Então, assim, eu gostava de muita música, quando eu me converti, eu gostava de blues, rock, samba rock, tudo, gostava disso aí. Aí eu peguei todos os meus CD e quebrei, e não quebrei, eu joguei na lixeira dos vizinhos, e eles pegaram tudo o meu CD, né, e começaram a ouvir. Aí eu falei assim, eu tenho que mudar agora o meu repertório, eu vou ter que usar música cristã. E aí eu comprei o CD da igreja, né? E comecei a colocar no meu toca-CD lá, e colocava todo sábado de manhã, eu colocava os meus CD para tocar, né? Antes eu vim para a igreja. E todo sábado eu colocava o CD lá bem alto, né? Bem alto mesmo, colocava, só desligava quando eu saía. Todo sábado eu colocava, todo sábado. O vizinho ouvia, né? O vizinho ouvia as minhas músicas, né? Porque eu estava ouvindo as músicas que eu tinha antes, eu comecei a colocar as minhas agora, né? E aí, Edmilson, tem um vizinho lá que eu vendi um terreno para ele, né? E aí, ele era legal, mas ele não falava muito comigo, não. E ele brigava com a mulher dele, né? E aí, um dia, eu voltei na minha casa, depois que eu saí, eu voltei a pegar um documento, né? E eles estavam brigando. E a mulher falou para ele assim, você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha na cara, não? Olha para o seu vizinho aí, o seu Gerson, me chama de Gerson, né? Olha para ele e a esposa dele, eles nunca brigam. Eles nunca brigam. E todo dia de manhã eles colocam música cristã para ouvir. Eu achei interessante isso, né? Porque a mulher estava se defendendo e acusando ele de não ser uma pessoa bondosa, né? E estava citando aí a minha esposa como exemplo, né? Na verdade, não sou um exemplo para ninguém, né? Porque a minha esposa que ela não briga comigo, então eu não brigo com ela, né? Ela não briga comigo, né? Ela não briga comigo. Ainda não. Então, eu achei interessante isso, né? A mulher, ela falou com o marido dela assim, ó, olha para o seu vizinho aí, ó. Você não tem vergonha na cara, não? Todo dia de manhã, eles não brigam, não fazem nada, mas eles ouvem música cristã. Então, ou seja, o testemunho é importantíssimo. Então, eu cheguei e fiquei até surpreso, né? Quando ela falou isso, eu estava ouvindo. Então, ela falou assim, olha para o seu vizinho aí, ó. Todo dia ele coloca música cristã para ouvir e sai tranquilo com a esposa dele para ir para a igreja. Por que você não faz o mesmo? Falou para ele assim. Por que você não faz o mesmo para ele? Né? Eu falei, nossa, interessante, né? Então, é muito importante o testemunho, tá certo? Amém, amém. Então, obrigada, irmão Gerson. E para terminar, então, a Natália. Antes da oração, né? E depois a oração. Antes. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar?
Você quer mesmo ver Cristo voltar? Então feche os olhos e vamos orar. Querido Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor trouxe a gente em paz para tua santa casa, Pai. E também muito obrigado porque todos estão bem, Pai. Amém. E eu também te peço, Pai, que nos leve em paz para a nossa casa também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa semana para todos. Meu sobrinho querido aqui, ó, o orgulho da família. Só escapou esse também. Gente, desejo uma feliz semana para o irmão que está do seu lado. A gente da equipe jovem agradece a presença de vocês. Estamos vendo que nosso trabalho está tendo evolução. Olha como está a igreja hoje, um culto à tarde. Espero que continue assim. E próximo sábado já está. Em paz eu vou.